bom sábado mais uma vez. Que bom esse momento ser dedicado para a gente ouvir a voz de Deus. Depois que a gente ora, depois que a gente abre o coração, Deus responde. Eu não sei como Deus vai falar com você nessa manhã. O que eu sei é que Deus falou comigo bastante ao preparar essa mensagem. A segunda mensagem da nossa série Ídolos do Coração, na qual semana passada nós falamos sobre o dinheiro como um ídolo do coração. Ídolo porque ele é colocado como aquele que é a fonte de segurança, de satisfação, de salvação, de propósito na vida, quando na verdade somente o Senhor Jesus pode fornecer a salvação, a segurança e nos dar um propósito. Eu queria aprofundar um pouquinho mais no conceito do que são os ídolos do coração. Nós achamos que ídolo é uma coisa ruim, mas na verdade, as coisas que colocamos muitas vezes como ídolos, na maior parte das vezes são coisas boas. Qualquer coisa pode servir como um ídolo na nossa vida, especialmente as melhores coisas da vida. E veja só, o que é um ídolo? Ídolo é qualquer coisa que se torna mais importante do que Deus para você. Ídolo é qualquer coisa que domina o seu coração, domina a sua imaginação mais do que Deus. Você pensa mais, os seus desejos, a sua vontade está voltada para isso mais do que para Deus. E ídolo é qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar. Qualquer coisa mais importante que Deus, qualquer coisa que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus, e qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode te dar, é um ídolo na sua vida. O tema de hoje é o ídolo do poder. Eu não sei quantos conhecem o pastor e autor americano Timothy Keller. No final do sermão da semana passada, o pastor Fernando me procurou e falou: Alejandro, você leu o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller? Eu falei, não, por quê? Ele falou, porque você está pregando exatamente os ídolos que ele tem no livro. Ele falou, opa, então deixa eu dar uma olhada nesse livro, né? Deuses Falsos, de Timothy Keller. E eu achei muito interessante porque no capítulo que ele fala sobre o poder, ele separou um espaço para falar sobre os indicadores da idolatria política. E eu vou abrir aspas e vou ler o que está no livro dele, ok? Esse livro foi escrito em 2018. Diz assim: um dos indicadores de que um objeto está funcionando como ídolo é quando o medo se torna uma das principais características da vida. Se estabelecermos o ídolo no centro da nossa vida, nós nos tornaremos dependentes dele. Se nosso Deus falso for ameaçado de alguma forma, nossa reação será o pânico total. Não diremos que vergonha, como é difícil, mas sim, é o fim, não há mais esperança. Essa pode ser a razão porque hoje tanta gente reage às tendências políticas nos Estados Unidos de maneira tão extremada. Se um dos dois partidos ganha uma eleição, certa porcentagem do lado perdedor fala claramente em deixar o país. Ficam ansiosos e temerosos em relação ao futuro. Depositaram em seus líderes políticos e na política o tipo de esperança que outrora havia sido depositado em Deus e na obra do Evangelho. Quando seus líderes políticos ficam fora do poder, experimentam uma espécie de morte. Acreditam que se a política deles e o seu pessoal não estiver no poder, tudo ruirá. Recusam-se a admitir o quanto têm em comum com o outro partido
Em vez disso, concentram-se nos elementos de discordância. Os aspectos controversos ofuscam tudo o mais, e um ambiente tóxico é criado. Outro indicador de idolatria em nossa política é que os oponentes nunca estão equivocados, mas são sempre maus. Após a última eleição presidencial, Timothy Keller falando aqui, né? Minha mãe, aos 84 anos, comentou: antigamente, quem quer que fosse eleito, mesmo não sendo aquele em quem votamos, ainda era nosso presidente. Esse parece não ser mais o caso, fecha aspas, da mãe. Depois de cada eleição, há agora um número significativo de pessoas que vê o novo presidente como alguém a quem falta legitimidade moral. As crescentes polarização e amargura políticas que hoje testemunhamos nos Estados Unidos são um sinal de que convertemos o ativismo político em uma forma de religião. Como a idolatria produz medo e demonização? Veja que interessante essa citação aqui. O filósofo holandês-canadense Al Wolters ensinou que, na visão bíblica das coisas, o principal problema na vida é o pecado, e a única solução, Deus e sua graça. Você concorda com isso? Ok. A alternativa a essa visão consiste em identificar algo além do pecado como o principal problema do mundo e algo além de Deus como o principal remédio. Demoniza-se assim algo que não é completamente mal e transforma-se em ídolo algo que não pode ser o bem supremo. Fecho aspas. O pastor e filósofo Reinhold Niebuhr, ele afirma que todos os seres humanos lutam contra um sentimento de dependência e impotência. Em vez de aceitarmos nossas finitudes e dependência de Deus, procuramos desesperadamente maneiras de assegurar-nos de que ainda temos poder sobre a nossa vida. Os seres humanos têm bem pouco real poder sobre a própria vida. 95% do que determina o curso de sua vida está absolutamente fora do seu controle. Amigos, qualquer semelhança é mera coincidência. Isso aqui não foi escrito para o Brasil, 2022. Eu quero falar sobre isso hoje com vocês, mas eu quero fugir do ramo da política, porque o poder, como ídolo, ele invade o nosso coração nas diversas áreas da sociedade. O desejo de poder não é apenas o desejo dos grandes políticos se candidatando a cargos presidenciais. O desejo de poder não é apenas daqueles que lutam para conseguir chegar até CEO, presidente e donos de grandes companhias, de grandes empresas. O desejo de poder, ele se manifesta no nosso coração, no seu e no meu, até mesmo nas relações mais corriqueiras do nosso dia a dia, e até mesmo aqui dentro da igreja. O poder como um ídolo que se instala no nosso coração, nos dando sensação de controle, desejo de controlar não somente a nossa vida, mas controlar os que estão ao nosso redor. O desejo de controlar as pessoas. Esse desejo de poder é um ídolo, um pecado, que está muitas vezes no nosso coração, e nós não temos nos atentado para isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 20, verso 20, fácil de decorar, Mateus 20, 20, onde nós temos uma situação interessante que aconteceu entre os discípulos e Jesus, e dessa experiência nós vamos tirar algumas ilustrações e compreender alguns detalhes sobre como o poder pode ser um ídolo no nosso coração e qual é a solução
para esse problema. Mateus capítulo 20 já está narrando o princípio, um pouquinho antes da última semana de Cristo. Esse acontecimento aconteceu um pouco mais de uma semana antes da morte de Jesus. E ali Jesus, antes do verso 20, afirma claramente de que eles estavam indo para Jerusalém, e em Jerusalém Jesus seria preso, seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes, condenado à morte, crucificado, açoitado, e ao terceiro dia ele ressurgiria. E nesse contexto, verso 20 diz que se chegou a ele a mulher de Zebedeu. Vou pedir para o pessoal do som ir passando para mim aí. Ok? Só para ir acompanhando o verso. Se chegou a ele a mulher de Zebedeu, Salomé, né? Aqui não está falando, mas é Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus, com os seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, ou o vosso escravo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Feche seus olhos, querido Deus. Nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor. Pedimos que nesse momento o Teu Santo Espírito fale diretamente ao nosso coração. E pelo poder da presença de Jesus, qualquer ídolo seja removido do trono da nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Jesus falou sobre uma cruz, mas os discípulos, Tiago e João, estavam mais interessados na coroa, em tronos especiais ao lado de Cristo, um à direita e um à esquerda. E ao pedirem isso, eles não sabiam o que eles estavam pedindo. Poder e glória. O próprio Jesus disse que havia chegado a hora do Filho manifestar a glória do Pai. E a glória de Cristo se manifestou na cruz. Eles pediam: nós queremos ficar uma à direita e uma à esquerda do Senhor quando a sua glória for manifestada. Mas eles não percebiam qual era o pedido deles. Salomé, a mãe de Tiago e João, não entendia o que ela estava pedindo para Jesus. Mais tarde, uma semana e pouco depois, quando ela estava aos pés de Cristo junto com Maria, ela olhou e entendeu a glória de Jesus sendo manifestada. Não sabiam o que estavam pedindo. Queriam reinar sobre os outros discípulos como os gentios reinavam. Queriam glória e poder para si mesmos. E
talvez eles estavam felizes porque eles tinham sido mais rápidos que Pedro em fazer o pedido para Jesus. Vejam que esse pedido foi um pedido diabólico, motivado pelo orgulho, o desejo de um trono, semelhante ao desejo de Lúcifer. Lá em Isaías 14, versos 12 a 15, o registro bíblico nos diz: Isaías 14, 12 a 15: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho d'alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E agora aqueles discípulos estavam pedindo exaltação, glória, e os tronos à direita e à esquerda de Jesus. Lúcifer disse: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E o resultado? Ele foi expulso do céu. Quando Jesus foi tentado por esse mesmo Lúcifer, lá em Mateus 4, verso 8 até 11, diz que Lúcifer o levou até um local alto, muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, e disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Lúcifer apresentou um atalho, Lúcifer apresentou um caminho fácil, Lúcifer ofereceu os tronos e a glória que ele tanto almejou e levou à sua queda. Mas diferente de Lúcifer, Jesus recusou a oferta do poder e da glória humanos. O fato é que no reino de Jesus as coisas são diferentes do reino do mundo. No reino do mundo, os grandes exemplos de sucesso, poder e glória são os grandes CEOs, as grandes celebridades. No reino de Deus, o grande exemplo é o Senhor Jesus. Nós vemos a diferença. Jesus veio como um servo. Jesus veio para dar a sua vida. Da mesma maneira, quando nós buscamos alguém para nos espelhar, para ser semelhantes, devemos buscar servir aos outros, devemos buscar dedicar a nossa vida, devemos viver uma vida de amor e serviço a Deus e ao próximo. Infelizmente, muitas vezes não enxergamos isso na sociedade e muitas vezes não enxergamos isso na igreja também. O desejo de poder, o desejo de ser servido, de ter status, de ser visto e reconhecido, não é algo que acontece apenas das portas da igreja para fora. E eu vou dizer, muitas vezes esse é um ídolo que eu também preciso lutar no meu coração. A igreja muitas vezes tem sido um lugar de muitas celebridades e poucos servos. Um lugar de muitas pessoas querendo exercer autoridade e poucos dispostos a se ajoelhar e lavar os pés uns dos outros. Reino dos homens versus o reino de Deus. A grandeza enxergada de maneira distinta. No reino dos homens, a grandeza é encarada como o número de pessoas que você controla, quantidade de pessoas que você manda. No reino de Deus, a grandeza é medida pela quantidade de pessoas a quem você ajuda, quantidade de pessoas a quem você serve. A mais alta honra a que um homem poderia aspirar
não consiste em ocupar os postos principais dos reinos, mas em servir a outras pessoas. No reino de Deus, quanto maior a autoridade, quanto mais alto o cargo, mais a pessoa deve servir. E o maior exemplo disso é o Senhor Jesus, porque sendo o Criador, o Rei de todo o universo, Ele não tomou isso como usurpação, mas Ele deixou tudo isso de lado para poder servir, entregando a sua própria vida. Esse é o nosso grande exemplo. Não são os governantes do mundo, não são os grandes empresários. Não é a política que vai resolver o problema. Muitas vezes nós ficamos angustiados com as questões da política, porque essas questões mexem com a nossa sensação de controle e poder. Quando aquilo que nós entendemos que seria o melhor para nós, o melhor para a nossa nação não acontece, nós nos sentimos sem chão, porque nós colocamos a nossa esperança naquilo, em pessoas, em líderes. Meus amigos, isso não pode abalar a nossa confiança, não pode abalar a nossa paz, isso não pode nos deixar entristecidos, porque a nossa alegria não vem de homens, nossa alegria vem do Senhor Jesus. Ele nunca perdeu o controle da história, e não é agora que Ele deixará de estar no trono do universo. Ele está conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Vou dizer para vocês, a perseguição nunca foi uma maldição para a igreja, porque foi nos momentos de perseguição que a igreja se fortaleceu e o evangelho mais avançou. Não tema a perseguição, tema colocar a sua segurança em alguém que não é Jesus. Se tivermos paz, louvado seja o Senhor, que avancemos diante da liberdade e que não nos deixemos nos acomodar, achando que temos muito tempo. Se vier perseguição, louvado seja o Senhor, que isso nos impulsione a sair da zona de conforto, a sair do comodismo e entender que o mais importante nessa vida não são as nossas realizações temporais, passageiras. O que é mais importante na nossa vida é o reino de Deus, é alcançar pessoas com a salvação. Isso deve nos mover. Eu gostaria de finalizar essa mensagem, o tempo já avançou. Da mesma maneira que semana passada eu falei sobre 2 antídotos que o Senhor nos dá com relação ao ídolo do dinheiro no coração. 2 antídotos, e que eu poderia chamá-los também de 2 termômetros, para nós sabermos se o dinheiro está no nosso coração como ídolo, que são a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Hoje eu gostaria de deixar para vocês uma outra dica, de um outro antídoto contra o ídolo do poder, o ídolo do controle. E essa dica é o descanso semanal no sábado. O sábado é um dia no qual você entrega o controle completo da sua vida nas mãos de Deus. Esse é um dia no qual você não trabalha porque você reconhece que o sustento não vem do seu esforço. Não é o seu patrão, não é a sua empresa que garante o seu sustento, mas é o Senhor Jesus. E por isso esse dia você para de trabalhar, você para de pensar no seu trabalho, nas suas contas para pagar. Esse é um dia no qual você reconhece que o Senhor Jesus é o Criador, porque o Senhor Jesus, que é o Senhor do sábado, Ele é o autor de tudo que existe. Ele criou todas as coisas, e você o adora como Criador, e como Criador,
como aquele que é o único que tem o poder legítimo sobre todas as coisas, a autoridade sobre toda a criatura é do Senhor Jesus. E você se lembra disso ao você descansar no dia que celebra a criação. O sábado é um dia que nos nivela a todos. Todos têm acesso ao sábado. Imagine se Deus tivesse escolhido um lugar na terra, por exemplo, Jerusalém, onde fosse o único local onde você pudesse adorá-lo. Quantas vezes você poderia ir até lá? Quão privilegiados seriam aqueles que têm condições financeiras para poder adorar a Deus, e aqueles que não têm, talvez nunca na vida poderiam ir até lá. Mas o Senhor nos deu um dia na semana, e todos nós passamos pelo sábado, é uma escolha nossa, se nesse dia iremos nos conectar ou não com o Senhor da criação. O sábado me faz abrir mão do controle, e ter humildade e depender de Deus. Reconhecer que é Ele que está no controle. Não deixe as questões desse mundo entrarem no seu coração no sábado. Não fique falando sobre política nesse dia. Não fique falando sobre trabalho nesse dia. Esse é um dia no qual você é convidado a manifestar o verdadeiro poder e a verdadeira glória, que é servir as pessoas que estão ao seu redor. Pergunto para você, como tem sido a sua experiência com relação ao ídolo do poder? Você tem sido dominado por esse falso Deus? Você tem colocado as suas esperanças em se o candidato X ou Y vai estar no poder? Você tem confiado a segurança da sua vida em se você tem um status, uma posição, um emprego, um trabalho? Saiba que Deus quer te libertar desse falso Deus, desse ídolo. Deus quer te dar liberdade. Porque o maior no reino de Deus é aquele que mais está disposto a amar e servir. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê alegria, a alegria de depender unicamente do Senhor Jesus. Alegria de reconhecer que você não pode, mas você tem alguém ao seu lado que pode todas as coisas. E por isso você pode afirmar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para você, nessa manhã de sábado, e no restante do nosso dia, restante do nosso ano, até o Senhor Jesus voltar. Amém. Vamos orar? Convido você a ficar em pé. Quero chamar o Pedro aqui à frente. Pedro que se batizou hoje. Onde está o Pedro? Pedro. Aqui. Pedro, quem você gostaria que estivesse aqui com você para entregar o seu certificado, o seu kit batismal? Meu pai. Muito bom. Vou deixar você chamar mais uma pessoa. Minha mãe também. Meu pai e minha mãe também. Pedi para a Ana me ajudar. Ana. Pega para mim ali, ó. Isso. Vou pedir a ajuda dos seus pais então. Um com certificado de batismo e outro com o kit batismal. Que Deus possa abençoar muito você, viu, Pedro? Que nessa vida você tenha no seu coração, no trono da sua vida, o Senhor Jesus sempre. E que você possa ser movido sempre a amar e servir, assim como Jesus também amou e serviu. Vamos orar?
Querido e amado Pai Celestial, Senhor, quando a gente fala sobre esses assuntos mexem conosco, porque nós estamos mexendo com coisas que estão no nosso coração. O Dr. Cleverson está aqui na frente, ele sabe que não é fácil fazer nenhum procedimento no coração. Nosso coração é sensível, nosso coração se machuca, mas o Senhor, que é especialista em restaurar corações, nesse momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor remova qualquer ídolo do nosso coração. Já pedimos que o Senhor removesse o ídolo do dinheiro e hoje queremos que o Senhor também remova o ídolo do poder, o desejo de controle, e que nesse lugar fique apenas o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós dependemos completamente de Ti. Nós somos como crianças, Pai, que dependem do Pai para todas as coisas. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti unicamente, como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, como aquele de quem vem a segurança, a paz, a certeza de um futuro melhor. Ajude-nos a colocar os nossos olhos, Pai, nas Tuas promessas e não nas promessas dos homens. Que o nosso olhar fique sempre direcionado ao céu, de onde virá o nosso Senhor Jesus. E que a nossa vida seja uma vida semelhante à vida de Cristo, que não buscou a honra e o poder para si mesmo, que não quis manipular e controlar as pessoas ao seu redor, mas que pelo contrário, estava disposto a servir e dar a sua vida. Queremos ser mais semelhantes a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. E dá-nos a alegria de uma vida ao Teu lado. É o que nós oramos no nome do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Um ótimo sábado para você. Saia nesta manhã da igreja cheio de alegria e da certeza de que o Senhor está com você onde quer que você for, até a consumação dos séculos. Amém.